Ela, então tá bom, então vai. Aí eu fui pedir demissão e fui com ele. Eu fiquei 3 meses sem vender nada. Meus 3 primeiros meses foram assim, um caos. Eu não vendia, comecei a ficar desesperado, porque eu tinha que ter recurso pra botar dentro de casa. A palavra de muitas pessoas, assim, pensa, isso não é pra mim. E ele não tinha 1 ano, ele só tinha 3 meses, 2, e eu fui. Aí começou as vendas, e não parou até hoje. Isso vai fazer 8 anos. Às vezes no início, parece mesmo que não vai dar certo. Mas é só parece. Porque se a gente desistir no momento que tá difícil, a gente não consegue ter testemunho lá na frente. Então, quem desiste não tem história. Na visão de vocês, o que é sucesso? Assim, eu tenho sucesso se eu tenho a minha casa bem. Só que não adianta você ter um sucesso financeiro se a tua casa não tá legal. É nessa base. Se eu tenho a minha base familiar sólida, eu já tenho sucesso. Eu sei que a minha esposa tá ali, ela acredita no que eu falo, ela abraça a visão, então isso é sucesso também. Então você tá com a saúde boa, isso é sucesso também. Então assim, tem muita coisa por trás, porque hoje se fala muito no sucesso financeiro só. Só que se você tem sucesso financeiro e outras coisas não vão bem, pra mim não é sucesso. Olá, seja bem-vindo ao Você Também Podcast. Muito prazer, eu sou o Décio Ribeiro da Pizzaria dos Brinquedos. Como nós prometemos, todas as quartas-feiras estaremos trazendo empresários que deram certo para a história deles contribuir com a sua vida e com o seu sucesso. Hoje temos aqui, como convidado, uma dupla assim, de sucesso, que tem uma história bem bacana, que eu tenho certeza que vai contribuir com a sua vida. Mas antes, gostaria de estar apresentando meu amigo Bruno, que é diretor da Associação Empresarial de Campo Grande. Fique à vontade, Bruno, para estar se apresentando. Décio, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, estar representando a Associação Empresarial de Campo Grande. Sou o Bruno Armstrong, sou da empresa Constante Marcas, associado também da Associação Empresarial de Campo Grande. E é um prazer estar aqui nessa mesa representando a diretoria, representando os associados da Associação Empresarial de Campo Grande. Hoje, a gente tem um prazer imenso de receber 2 grandes convidados de uma empresa também associada. Seja muito bem-vindo, Renato e Rodrigo. Fique à vontade para se apresentar para o pessoal conhecer vocês e saber um pouco mais da história de vocês. Opa, muito boa tarde, me chamo Renato, carioca, 33 anos, atuo no mercado de plano de saúde e seguro em geral há cerca de 8 anos, sou casado e muito bem casado, e vou passar para o meu amigo Rodrigo também se apresentar. Obrigado pelo convite, tá? De poder estar participando aqui com vocês. Nós somos da Veracity Seguros, né? Associado também da associação. E para apresentar, né? Falar da gente, a gente fica pensando, o que eu vou falar de mim, né? Então, vamos lá. Rodrigo, 34 anos, casado com a Thaísa, muito bem casado com a Thaísa. 11 anos de casado. Eu sou novo, casei cedo. Uma filha de 3 anos, linda, Helena, que eu faço tudo por elas. Então, essa veia empreendedora era para justamente dar uma qualidade de vida melhor para elas. Muito bem. Primeiramente, gostaria também de estar agradecendo vocês por ter aceitado o convite. Eu gostaria de saber, Rodrigo, Renato, Isso. gostaria de saber como o empreendedorismo surgiu na vida de vocês. Teve alguém da família que influenciou? Conta um pouquinho do início, se teve uma experiência na vida de vocês, assim, a primeira experiência de empreender. Sim, então, vou começar falando, né, porque eu que comecei, né, nessa jornada empreendedora, eu trabalhava de CLT e um amigo meu me chamou para trabalhar, todos vocês conhecem aqui que isso aí explodiu no Brasil, que foi o famoso marketing multinível, né? Uhum. Todo mundo acredita que tenha passado ou participou de algo relacionado a isso. E aí ele me chamou para trabalhar com marketing multinível e tal, e aí eu entrei naquela e, de fato, o negócio não aconteceu, mas o que era ensinado
dentro do negócio é muito bom. Ou seja, hoje eu posso indicar isso para uma pessoa que, de fato, não pelo recurso financeiro, mas o que a gente aprende ali dentro. E isso me despertou essa veia empreendedora, de você acreditar nos teus sonhos, saber que é possível, porque eu não tive ninguém que tinha aquela veia empreendedora, e isso despertou em mim. E aí eu comecei começou a minha veia empreendedora dentro desse negócio, né? Que eu saí do meu emprego. Na época foi uma loucura que ninguém apoiava. E aí eu conheci um amigo que ele trabalhava com um plano de saúde lá no centro do Rio. E aí eu comecei a perguntar para ele, porque a gente estava num momento muito ruim financeiramente. E aí ele começou a aparecer com recurso. Eu falei, Ricardo, um grande amigo nosso, eu falei, Ricardo, cara, pô, a gente tá todo mundo aqui no mesmo barco, como é que aconteceu? Ele, cara, eu tô trabalhando com plano de saúde lá no centro do Rio. Eu falei, cara, mas como é que funciona isso? Ele falou assim, cara, não é fácil não, mas dá pra você aprender. Tu quer que eu te apresente o rapaz lá, que é o supervisor de venda? Falei, irmão, eu não tenho saída não. Ou é, ou é. Aí eu fui pro centro do Rio. Aí começou toda a nossa história, né? Aí comecei a trabalhar, prospectar. Na época não tinha essa geração de rede social como é forte hoje, né? E aí eu comecei a prospectar. Na época eu comecei a vender muito plano odontológico, que é um plano bem mais em conta. E isso foi me sustentando. E aí que eu comecei a fechar meus primeiros contratos. E aí o Rodrigo trabalhava, né? De CLT, casado. E aí eu falei, Rodrigo, descobriu a mina de ouro aqui pra gente ganhar dinheiro. Aí eu fui, convidei ele. Ele falou, cara, mas como é que funciona isso? Aí eu falei, Rodrigo, assim, fui ensinando a ele. Cara, a gente ficava horas no telefone, eu explicando pra ele o pouco que eu sabia. E aí aí ele vai contar essa parte, né? Como ele tomou a decisão de sair do emprego também pra gente viver só do plano de saúde. Aí fala um pouco. Uma curiosidade, quando você teve essa experiência no marketing multinível, você levou o Rodrigo também? Então, isso aí é um caso polêmico até hoje, que ele se cadastrou na mesma empresa com outra pessoa. Que isso? Foi verdade, foi verdade. Mas era comum na época. Era verdade. Quando eu não dava, né? Era comum isso acontecer. Cadastrar outra pessoa. Eu lembro que isso aconteceu comigo também. Meu pai, o cara que vendeu, meu pai queria, e eu era muito novinho mesmo. Vendi perfume durante um período. E aí meu pai comprou a licença, que tinha uma licença da empresa de perfume, e aí a empresa dava credencial. Aí meu pai colocou no meu nome, não colocou no nome dele, porque ele trabalhava e tal, não sei o quê. Então acho que era bem comum na época acontecer isso. Isso aí acontecia muito. Aí ele foi e se cadastrou com outra pessoa, enfim, não acabou a amizade por causa disso. E se a gente tá aqui hoje. É porque deu certo, Deu né? certo. Mas, Renato, você comentou que foi produtivo ali, você aprendeu, despertou, né? Despertou, E O assim, empreendedorismo. Eu participei de palestras, fiz cursos gratuitos, que é uma fortuna hoje. Sim. Dentro desse, eles chamam de sistema, né? Dentro desse sistema, pô, eu fiz diversos cursos, fui para São Paulo, fiz o método CIS, tudo assim, de graça, né? Que eles investem no desenvolvimento das pessoas. E aí isso me despertou. Falei, cara, é possível, entendeu? Aí, graças a Deus, a gente achou um produto certo, porque infelizmente isso criou-se uma bolha assim, muito grande, né? Dizendo assim. E aí o produto em si, o sistema, porque tudo que envolve assim, pessoas, né? O produto era bom, só que era gerido por pessoas que faziam, como qualquer mercado, né? Tem pessoas que tentam dar um jeitinho, fazer uma coisa ou outra. Mas graças a Deus a gente conseguiu achar um produto bom e eu aproveitei muito disso, do que eu aprendi, para desenvolver no meu negócio. Entendi. Entendeu? E aí é o que está perpetuando até hoje. E aí, como é que foi a saída do emprego? Então, assim, eu não tive uma pessoa, assim, pra me influenciar, assim, empreendedor na minha casa, na minha família, assim. Desde criança, eu não me lembro, né? Então, assim, eu casei com 23 anos, né? Então, trabalhando CLT e tal. E eu lembro que eu trabalhava numa empresa e eu peguei bursite no ombro e eu fiquei afastado durante um ano. Então, eu já falei assim, quando eu voltar, certamente não estarei mais aqui. Então, beleza. Então, eu voltei da licença e saí da empresa. Então, eu fiquei ali num período, né, desempregado ali, né? Correndo atrás e tal. E o que aconteceu? Aí, depois de um tempo, eu fui conseguir um trabalho.
CLT, então comecei a trabalhar. Deu 3 meses nessa empresa, o Renato vai e me liga. Irmão, eu tenho uma coisa aqui que vai mudar a nossa história, né? Viu aquele amigo que vai mudar a nossa história? Eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu falo pra minha esposa isso? Tinha acabado de ficar desempregado, e como é que eu falo isso pra ela? Aí o Renato me explicou como é que é, cara. O comissionamento é assim, 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 assim. Tá bom. Aí agora eu preciso convencer a minha esposa. Comecei com minha esposa e tal. Demorou uma semana assim, mais ou menos. Ela, você quer ir? Eu falei, eu quero. Aí ela, então tá bom, então vai. Aí eu fui pedir demissão e fui com ele. Eu fiquei 3 meses sem vender nada. Meus 3 primeiros meses foram assim, um caos. Eu não vendia, comecei a ficar desesperado porque eu tinha que ter recurso para botar dentro de casa. E falando, Renato que fura. Falei, Renato, onde você me trouxe? E ressaltando que A palavra de muitas pessoas, assim, pensa, isso não é pra mim. Não, primeira coisa que eu E pensei. de fato, primeira coisa. eu chamei ele e sem nenhuma perspectiva, não tinha indicação, não ganhava nada. Falei, Rodrigo, vamos comigo. E ele não tinha 1 ano, ele só tinha 3 meses, 2 meses, 3 meses nesse negócio. E eu fui. Aí passou esses 3 meses zerado de venda. Aí no 4º mês começou as vendas e não parou até hoje. Isso vai fazer 8 anos. Bacana. Muito bacana. Entende? Então, assim, se eu tivesse desistido, né? Então, quero falar pra você. Às vezes, no início, parece mesmo que não vai dar certo. Mas é só parece. Porque se a gente desistir no momento que tá difícil, a gente não consegue ter testemunho lá na frente. Então, assim, só alcança o sucesso quem não desiste. Quem desiste não tem história pra contar. Agora, quem permanece até o fim, esse sim tem história pra contar. Muito bacana. Fala um pouco da empresa de vocês, aonde está localizada e qual o produto que vocês vendem em geral. Então, hoje estamos localizados ali na Rua Viúva Dantas, né? No número 214, no edifício Olímpica, na sala 619, 620. Então, ali hoje nós trabalhamos com todo o ramo de seguro, né? E plano de saúde, que é o nosso carro-chefe. Então, assim, hoje 90% das vendas, assim, de plano de saúde é empresarial. A gente atende muito pouco pessoa física, né? Então, a gente faz muito plano empresarial. Nós somos especialistas em plano empresarial. Então, assim, hoje nós estamos ali, montamos toda uma estrutura, né, para poder atender os clientes melhor, assim, né, e ter um suporte. E eu acredito que o nosso suporte, ele é o diferencial nesse mercado, porque a gente acompanha o cliente desde o início, no meio, no fim e no pós. A gente acompanha ele, a gente tem clientes hoje de 8 anos atrás. A gente tem cliente de 7 anos atrás. Porque o plano ele vai reajustando, às vezes o cliente quer mudar, ou às vezes ele quer fazer o upgrade, então ele muda com a gente. Então, a nossa excelência no atendimento faz com que a gente hoje permaneça esse tempo todo no mercado. Bacana. Muitas pessoas, acredito, que têm vontade de ter essa iniciativa que vocês tiveram, que vocês trabalhavam numa seguradora, não é isso? Numa corretora? Isso. É lá no centro do Rio. Centro do Rio. E tiveram a coragem Uhum. de abrir o negócio de vocês. Uhum. Como vocês lidou ali com a coragem? Como foi para essa iniciativa, né, de ter o próprio negócio de vocês? Então, hoje, a gente não tinha plano B. O nosso plano era o A. O nosso plano B era fazer o A dar certo. Ou dava certo, ou dava certo. Não tinha pensamento se vai dar errado ou não. Tinha que dar certo. Entende? Então era mais ou menos essa nossa visão, né, Renato? E é até hoje, entendeu? A gente usa um termo lá que a gente fala que a gente queima nossas carroças, né? Então, assim, a gente faz, não tem atalho. Ou dá certo, entendeu? E dentro do que você falou aí, é a coragem, entendeu? O que faz a pessoa chegar, né? O que faz a pessoa perseverar é a coragem. Porque acredito aqui que todo mundo aqui vende, né? Todo mundo que tá aqui sentado nessa mesa vende. E venda sem coragem, ela não acontece. Verdade. Entendeu? Então, assim, a gente levanta pela manhã, a gente agradece ao Papai do Céu e a coragem vem pra gente
vencer mais aquele dia ali, né? Porque se não tiver coragem, nada acontece. Então, muitas pessoas não têm essa coragem, fica preocupado dos primeiros clientes, né? Para o negócio começar a caminhar. E gostaria que vocês compartilhassem a estratégia que vocês tiveram ali para captar os primeiros clientes, porque a venda é muito importante e acredito que os nossos ouvintes querem saber, eu também, essas técnicas, esse início ali, a estratégia para captar, né? Vocês começaram do zero para captar os primeiros clientes. Eu costumo dizer que as pessoas, antes mesmo de tomarem a iniciativa de falar com o primeiro cliente, muitas pessoas nem tentam. Verdade. Entendeu? Então, muitas pessoas ficam no meio do caminho por não tentar. Porque o que mais a gente vê hoje são pessoas com talentos, absurdos, que estão paradas no tempo, entendeu? A gente tem muito esse olhar clínico, assim, da gente que empreende. A gente olha, cara, se essa pessoa pegasse isso pra fazer, esse negócio ia deslanchar, né? Mas, assim, eu falo muito com o Rodrigo lá, a gente nunca pode querer algo por ninguém. Verdade. A pessoa, ela tem que tomar a iniciativa de buscar ali. E foi o que o Rodrigo falou. No nosso início, a gente começou completamente sem técnica. Entendeu? Sem técnica, sem técnica de abordagem, sem técnica de venda. O meu primeiro cliente que eu fui encontrar, eu fui bem transparente para o cliente. Eu falei, olha, se eu tiver alguma dúvida aqui, eu tô sendo franco para a senhora, eu comecei agora no mercado, eu fui lá em Nova Iguaçu de ônibus atender uma cliente, eu falei para ela, olha, se eu tiver alguma dúvida aqui, eu vou ligar para o meu supervisor e eu vou perguntar para ele, caso você faça uma pergunta que eu não saiba. Ela, não, pode ficar tranquilo, sem problema. Aí, graças a Deus, as perguntas que ela fez, eu consegui responder todas, e aí assinamos o contrato lá dentro do shopping lá, e ela me pagou na época lá, a adesão, né, que era o valor na mão, e a gente veio super feliz. Mas, assim, é um mercado que a gente atua hoje, que é um mercado... Não é fácil, mas também não é impossível. Por quê? Muita regra, muda de regra toda hora, entendeu? Então, o mercado de seguro é um mercado de estudo, entendeu? A gente tem que estar sempre se atualizando, mas é palpável para qualquer pessoa. Qualquer pessoa que queira ingressar no mercado, é possível. E uma dúvida, a maioria das pessoas que a gente recebeu aqui, né, quando vinham em dois, era um casal ou família, né? Você percebeu isso? E aí a gente tem hoje uma diferença aqui, né? Hoje a gente tem dois, mas são dois amigos. Como é que iniciou essa amizade e como manter a mentalidade empreendedora em dois? Como é que é isso? Muito boa pergunta. Eu e Renato, a gente se conhece no mínimo aí uns 23 anos. Muitos anos que a gente se conhece já. Então, quando juntam dois, né? São dois pensamentos diferentes. Só que o que a gente preza muito é onde a visão está. Por exemplo, eu posso ter uma ideia, Renato pode ter outra. Só que qual dessas ideias vai aproximar um pouco mais da visão que a gente tem do nosso negócio? Então, assim, uma coisa que não pode ter na sociedade, vaidade. Não pode ter vaidade. Ah, não, a minha ideia é que vale, a minha ideia é que prevalece. Não, não existe isso. É como um casamento mesmo. É cada um com a sua ideia, é parar para ouvir a outra, é analisar se a do outro tá melhor do que a sua, é ter essa humildade de reconhecer que nem sempre a tua ideia vai prevalecer. É um bem comum da empresa crescer? Então vamos seguir a ideia do outro. Entende? Exatamente. Então, assim, porque a gente tem, né? Somos amigos há muitos anos, mas a gente tem ali nossos embates ali, porque é normal de qualquer negócio. Para crescer, né? Para crescer, a gente precisa debater as ideias. Então, assim, o que não pode, uma palavra-chave, não pode ter vaidade na sociedade. Não pode, porque senão a sociedade ela vai quebrar. Porque a gente costuma dizer que cada um é bom em uma área e ninguém é bom em tudo, certo? Muito bom. Então, assim, o Rodrigo, ele administra muito melhor do que eu as coisas, que eu não tenho, eu sou aquele cara que eu não sou de computador, entendeu? Eu sou aquele cara que tá na rua, que busca venda, que faz amizade. Então, assim, tem que ter essa engrenagem, né? De um cara que administra com um cara que vai pra rua buscar venda. E se a gente inverte isso, não tem negócio, entendeu?
Por quê? Eu não vou administrar bem e provavelmente ele não vai, pode ser que sim ou não, buscar clientes bem, entendeu? Então, assim, cada um na sua posição, entendeu? E é assim que o time vence, né? Verdade. Entendeu? Se você quiser botar um goleiro no ataque, não vai acontecer, entendeu? Então, a gente tem isso bem, bem definido. Rodrigo, ó, você que faz os pagamentos, você que administra, você faz isso, você faz aquilo. E a gente se dá bem por causa disso, né? E interessante que na sociedade, um tempo atrás, né? Uns 3, 4 anos atrás, a gente queria fazer tudo ao mesmo tempo. Então, assim, eu sou vendedor. Renato é vendedor. Então, vamos nós dois fazer. Vamos, bora. Prospectar, aumentar a base. Só que chegou um período que falou assim, cara, vamos definir aqui as tarefas. Quem vai ficar com o quê? Porque não dá para os dois fazerem a mesma coisa. Então, assim, o que a gente fez? Então, não fica uma parte administrativa, mas vende ainda. Capta, traz negócio. Não perder o cheiro. Esse tatozinho a gente não perde, né? Então, a venda é constante, 24 horas. E o Renato cuida da parte comercial. Então, dividimos e tá tudo certo. Aquilo, não é porque administra que não tem que trazer venda, tem que vender também. Todos nós somos vendedores, né? Não tem Na jeito. visão de vocês, o que uma empresa precisa para ela crescer e ter sucesso? Muito boa pergunta também. Eu acho que tem alguns pilares, né, que a gente precisa dentro de uma empresa e a gente carrega muito isso. Lealdade, jeitinho. Hoje, por exemplo, a gente vê empresas de sucesso, só que como é que é por trás desse sucesso? Então, assim, sucesso sem fundamento, ela se torna um fracasso por pouco tempo. Então, a gente está até conversando isso antes de vir para cá. Então, assim, nós raizamos bem a nossa empresa. Então, hoje, 8 anos, já atendemos mais de 1.000 empresas. Então, se for no Reclame Aqui, acho que não deve ter nenhuma... Não tem, na verdade, a última vez que a gente olhou, não tinha uma reclamação. Tu vai no Google, lá, tu vai ver as recomendações da nossa empresa. Então, isso tudo é fundamental para uma empresa ter sucesso. Não é só a venda. Porque vender, teoricamente, todo mundo vai vender. Mas é fazer uma venda boa, uma venda de qualidade, passar transparência para o cliente. Porque quando o cliente ele vê que tem seriedade no teu negócio, ele multiplica o teu ganho e você começa a ter sucesso, que você começa a ser recomendado por pessoas. Então, assim, hoje a gente chega a clientes até a gente, que às vezes a gente vai fazer cotações e negociações com empresas de 800 vidas, 700 vidas, 500 vidas. Então, assim, para você chegar em uma empresa dessa, você precisa de um relacionamento. Então, esse relacionamento muitas vezes vem de um cliente que a gente fechou, que alguém precisou e ele indicou a gente. Então, assim, como é que você indica uma empresa para uma outra empresa se você não tem confiança naquilo? Então, eu prezo muito pelo onde você tá construindo o teu castelo. Se for numa areia, já era, vai desmoronar. Agora, se tu tá criando um alicerce ali na confiança, credibilidade, transparência, o sucesso, ele é consequência disso tudo por trás, entende? Porque só venda, não tem que ter, eu posso falar aqui, pode ter que ter muita venda para ter sucesso, né? Tem toda uma estrutura na empresa, tem que ter uma gestão boa, tem que ter a equipe de venda, tem que ter tudo isso, entendeu? Separar CPF do CNPJ. Isso é importante. E uma dúvida, hoje vocês têm quantos colaboradores, vocês? 5. Como vocês transmitem essa mesma cultura que vocês têm em ambos para os colaboradores? Como vocês fazem isso? Que eu imagino que deva ser um desafio também. A gente costuma dizer que o corpo fala, né? Entendeu? Eu não consigo cobrar algo de você que eu não faça. Então, assim, a gente sempre tem a gente sempre vai falar sempre muito sobre isso, cultura. Qual é a nossa cultura? Que o Rodrigo falou, lealdade. Entendeu? Porque o que aparece pra gente lá de pessoas que queiram fazer plano dando jeitinho, propostas indecentes, né? Aparece toda hora, entendeu? Mães grávidas, e o plano não faz, entendeu? Então, assim, se eu abro a exceção ou faço algo desleal, eu tô lesando outra pessoa, e uma hora isso vai voltar, entendeu? Então, assim, essa lealdade que a gente preza, né? E como eu disse anteriormente, o corpo fala, a gente só replica aquilo que a gente faz diariamente, e a coisa funciona, entendeu?
Então, assim, muitas coisas que acontecem de errado, que poderia acontecer de errado, nem chega na gente, entendeu? Uhum. Porque a gente não faz. Nossas vendas são vendas saudáveis. A liderança lidera pelo exemplo. Né? Exatamente. Liderança pelo exemplo, isso aí. Assim, vocês comentaram da importância da indicação, que a empresa, eu acredito que não tiver essa indicação, ela quebra, Exatamente. que é super importante no meu ponto de vista. Mas, por exemplo, o meu comércio, hoje, se eu fosse só pela indicação, eu teria 50% do número de clientes no decorrer do dia ali dentro do meu estabelecimento. Uhum. Porque a outra parte vem do tráfego pago que eu faço, constante. E vocês? O número... É interessante os nossos ouvintes ter essa informação, porque é possível algumas pessoas estar nos assistindo e não fazer tráfego pago, Uhum. né? Ficar só na indicação, só no orgânico. E pelo menos no meu negócio, é super interessante fazer o tráfego pago. Uhum. E para vocês, funciona bem ou só a indicação? Quantos por cento vem através da indicação e quantos por cento do tráfego pago? Então, hoje a gente pode considerar isso 50-50, né? 50% é tráfego pago e 50% indicação. E a gente é muito forte também no tráfego pago. A gente, embora a gente tenha falado pouco, a gente trabalha muito nossas redes sociais, a gente trabalha muito tráfego pago, Google ADS, enfim, toda essa frente, né? SMS, todo esse corpo, né, que a gente de captação de cliente, a gente trabalha. Só o que a gente entendeu? As pessoas não estão clicando tanto Verdade. como clicava anteriormente, entendeu? E aí isso nos deu um estalo. Falou, opa, peraí, vamos ver, tem alguma coisa errada aqui. Por quê? Se eu tô aparecendo para mais pessoas em curto prazo, por que não tá tendo tanta conversão assim? É porque hoje ficou fácil fazer. Qualquer pessoa pega um vídeo ali, coloca R$50, anuncia, entendeu? Então, assim, a pessoa entra no Instagram dela hoje, ela vai rolar, vai aparecer. E se ela escrever plano de saúde, então, no Instagram dela ou no Facebook, já era. Vai aparecer 1000 anúncios, entendeu? Verdade. Então, o trabalho que a gente está fazendo? A gente está indo fora da curva, Uhum. entendeu? Inclusive, a gente está com um projeto aí também, né, Rodrigo? Para contador, entendeu? Inclusive, se tem contador aí assistindo a gente nesse podcast, é uma oportunidade de você trazer tua carteira de cliente e ter ganho recorrente com a tua carteira, entendeu? Que a gente está fazendo esse trabalho também, porque a gente está encurtando e a gente está indo onde os clientes estão. Ou seja, uma empresa de contabilidade, ela tem as empresas na mão dela, entendeu? Ou seja, a gente costuma dizer que ali tem grana parada. E aí a gente está trabalhando com essas parcerias, a gente está trabalhando, tá vendo viabilidade de participar de... Isso aqui é até estratégia, né, para pessoas, para concorrência também. A gente está indo para estandes de venda de apartamentos, que ali está o nosso público-alvo. Por quê? Como a gente trabalha com empresa e com ticket médio teoricamente alto, essas pessoas não caem em anúncio toda hora, entendeu? E a gente tem que entender qual é o serviço que a gente está vendendo para a gente poder anunciar, entendeu? Por exemplo, você coloca um produto com o cliente tomador ele clica em tudo, mas não compra nada, entendeu? E assim, para o nosso serviço é muito difícil e o nosso lead acaba se tornando caro. Por quê? A procura, porque a gente segmenta ele para um público premium, né? E teoricamente não tem clique, entendeu? E aí que a gente o que a gente estava percebendo, cara, a gente está torrando grana, um investimento alto e o retorno não está vindo. Vamos reformular. E aí a gente está fazendo toda essa frente dessas campanhas, né? Que é parcerias em eventos de construtora, enfim, várias frentes, né? Desse serviço que a gente está fazendo. Bacana. Eu tenho uma pergunta para entender, principalmente aí,
na parte do negócio de vocês. Vocês falaram que vocês fazem uma divisão, né, do trabalho. Um cuida da parte financeira e outro administrativa, financeira, e outro cuida da parte mais de venda. Como é que foi tomar esta decisão? Foi fácil? Foi difícil? Não foi? Por que que eu pergunto isso? Porque, querendo ou não, os dois são dois vendedores. Dá para perceber isso pela conversa de vocês. Como é que chegaram ambos chegaram nessa decisão? Um queria um lado, o outro queria puxar para o outro. Como foi isso? Isso foi bem tranquilo. Bem- Perfil. Perfil, é. Para vocês foram tranquilos? Pra gente, sim. Eu sei que algumas empresas têm essa dificuldade. Sim. E outra coisa, né? A gente estava falando anteriormente sobre a sociedade, o ego. Eu e o Renato, por sermos amigos há muitos anos, cara, não tem nenhum ego entre a gente. Então, se um vai aparecer mais que o outro, isso pouco importa pra gente. Sim, O que importa é o resultado que isso vai trazer pra com gente. certeza. E eu sei que hoje, né, no momento que nós vivemos da era social, digital, um quer aparecer, todo mundo quer aparecer. Quer ser famoso, quer ganhar like, quer isso. Mas pra gente não tem isso. Então, assim, a gente conseguiu dividir isso com o Rodrigo. Eu vou cuidar mais disso, Renato vai cuidar mais disso. Uhum. E pra gente, super tranquilo. Super de boa. Acho que é a maturidade, né? Que a gente vai ganhando com o tempo. Com o tempo. É a maturidade. Até pelo tempo da amizade de vocês também, né? Exato. Acredito que isso seja mais... Mas Fácil. quando tem ego, não tem tempo de amizade, né? O cara que quer aparecer, ou um ou outro, sempre dá esse problema, né? E pra gente foi bem tranquilo, justamente pelo que o Rodrigo falou, perfil. Eu não tenho perfil administrador. Uhum. Se eu for pro administrativo, o negócio não vai funcionar. E é aquele lance de saco, sabe? Pra ficar atrás da máquina, eu não tenho isso. Já o Rodrigo é mais centrado. Ele para, ele analisa, o perfil analítico. né? Analítico, é isso. Entendeu? E eu não tenho, eu sou zero isso. Bacana. Através do Bruno aqui, eu não conheço ainda pessoalmente o escritório de vocês, mas o Bruno falou da estrutura, é um escritório bem bonito, e para isso teve grandes investimentos. Tem uma história bem interessante e uma iniciativa que eu admiro da Positivo, que os sócios, eles pegavam bem pouco dinheiro da empresa para a empresa crescer. É uma história muito interessante. Eles foram bem radical. Foram 18 anos para depois de 18 anos eles pegarem o dinheiro da empresa como empresários. Eles pegavam como professores, que foram vários professores que ali fizeram uma sociedade, e essa estratégia deles fez com que a empresa virasse a empresa que é a gigante, Positivo. Depois foram para tecnologia. Na Pizzaria dos Brinquedos, eu também, essa história eu fiquei sabendo antes até de eu iniciar a pizzaria, ou no meio ali, e meio que copiei eles, né? Assim, teve um sacrifício da minha parte para viver com bem pouco e pegar o recurso ali, o dinheiro que entrava, e investir na própria empresa. E para vocês, no início, que hoje vocês têm 8 anos, uma empresa de sucesso lá, um escritório bem montado, vocês precisaram ter também esse sacrifício no início de pegar aquele lucro e colocar todo na empresa para ela crescer e ser a empresa que é hoje? Com certeza. Rapaz, eu vou te dizer, 4 anos ou mais da nossa carreira a gente pagou para trabalhar. Entendeu? A gente pagava no negócio para reinvestir, investia, reinvestia, até o negócio ir ganhando corpo, entendeu? E chegou um momento da nossa empresa também que o negócio começou a ficar bom, entendeu? Como está bom, assim, né? Isso só vai melhorar, né? Isso não é uma prepotência, é fé, né? Que a gente utiliza muito. E a gente não... Teve um período da nossa vida que a gente não separou o CPF do CNPJ. Que eu falei anteriormente, entendeu? A gente não tinha muito esse filtro de saber o que é empresa e o que é CPF, entendeu? E aí, o ponto de partida de onde o negócio realmente começou a acontecer, que a gente falou assim, Rodrigo, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Tá entrando, mas tem algo errado. Que aí a esposa dele também... E isso é interessante tu falar, que
é um erro dos empresários. No início, não tem muita organização. Então, no nosso início, como é que a gente fazia? Então, eu vendia, a comissão era minha. Renato vendia, a comissão era dele. Então, nós éramos sócios, só que sócio do escritório. A gente dividia o custo. Então, a gente não tinha uma empresa. A gente dividia um espaço. Uhum. Então, eu vendia, a comissão era minha. Ele vendia, a comissão era dele. Então, isso por um bom tempo. Aí, cara, tem alguma coisa errada, né? A gente precisa ter um olhar clínico. E minha esposa é da parte financeira, né? Ela até trabalha numa empresa de um associado. Uhum. Na questão do financeiro dessa empresa lá. Uhum. Então, ela chamou a gente para conversar. Isso deve ter uns 2 anos atrás, uns 2 anos e pouco. Isso é pouco tempo. Pra, de repente, vai condizir com a sua história que você tá vendo aqui com a gente. E então ela falou assim, ó, vamos lá. Quanto que entrou no mês? É X, né? Então tá. Ó, vai ser separado agora o prolabore de vocês. Isso aqui vai ser isso aqui vai ser isso. Ela deu uma consultoria. Uhum. E isso é muito importante pro empreendedor, ele ter alguém que entenda específico de uma área. Por exemplo, uma consultoria de financeiro, isso mudou o nosso jogo. Então ela falou assim, ó, vocês não têm mais comissão. Vocês têm um salário. Então ela foi, organizou. A partir de hoje, vocês vão ter esse salário e o que entrar de bonificação, que é a bonificação que se paga as operadoras, vocês tiram para vocês. Aí o Renato, e aí, mano? Caraca, será que vai dar certo? Aí ele, vambora. É porque, assim, na nossa mente limitada, a gente acha que tá dando um passo atrás. De você ter um recurso maior e você ter que diminuir para ajustar as coisas. Foi exatamente o que você falou. Foi um desafio. Tipo assim, diminuir para a saúde da empresa, entendeu? Então, se você não pensa, se a pessoa não pensa a longo prazo, dificilmente ela vai fazer. E ela vai dar ouvido, né? Um gatilho aqui, que essa mudança em 1 ano, nós tivemos um faturamento, olha só, vou falar para você aqui, ó. Uma mudança na organização financeira fez com que a gente, em 1 ano, faturasse o que a gente não tinha faturado há 3 anos. Então, assim, uma mudança na organização financeira fez a gente faturar no ano o que a gente não tinha faturado em 3 anos. Então, você vê que um ajuste, às vezes a empresa fatura, só que não tem ajuste financeiro. Sim. Então, com a gente aconteceu isso e a gente conseguiu reformular. E hoje a gente está mais para frente, uma próxima unidade aí que tá... Depois a gente vai começar isso. Essa mudança geográfica que vocês comentaram em off aqui pra gente, fez parte também dessa decisão financeira e tudo mais? Sim, sim. Foi tudo. Conta um pouco mais Foi pra tudo gente. por quê? No escritório que a gente tinha lá do outro lado, era um escritório menor, onde trabalhava eu e o Renato e alguns colaboradores de casa. Então, cara, a gente precisa trazer o pessoal pro escritório para trabalhar perto da gente. Só que antes disso, a gente precisa ter um escritório mais premium pro público que a gente atinge. Então, a gente teve que fazer quanto que tem no caixa, qual vai ser o investimento dessa obra. Aí, quando tu vai vendo o investimento, né? É isso, é aquilo, cara. Sempre passa. É normal. Obra, né? Então, ficamos o quê? 2 meses de obra? 2, Porque, né, prédio comercial e tal. Então, fizemos todo esse levantamento do custo que teríamos e foi dentro disso que fizemos o planejamento junto com ela. Ela fez isso e fizemos toda aquela mudança lá. A gente pegou aquela sala zerada, né, que a gente mostrou para vocês a foto. Não tinha nada e hoje ela tá daquele jeito lá. Então, foi toda uma análise financeira, certamente. Na visão de vocês, qual é o ponto forte da empresa de vocês? Ponto forte? Ponto forte. Atendimento. Atendimento. E uma das coisas que muita gente não foca, assim, que é o primordial de qualquer empresa, é o pós-venda. Entende? O pós-venda é o coração, é o que vai fazer o cliente voltar. E que vai fazer o cliente também te indicar, né? E, inclusive, a gente estava conversando essa semana, né? Um cliente meu,
ele fez o plano com a gente lá e tal, trocou, a gente conseguiu reduzir o custo do plano dele, assim, absurdamente, para ter noção. O cara pagava 12 mil reais de plano, a gente conseguiu colocar o plano dele de saúde por 8 mil reais, com a mesma cobertura. Ou seja, 48 mil reais de economia no ano, né? E aí eu liguei para ele, e aí, como é que tá o plano de saúde? Já tá te atendendo bem? Ele, rapaz, eu ia te mandar uma mensagem, eu acabei esquecendo aqui pela correria. Assim que o contrato implantou, deu uns 10 dias, meu pai sofreu AVC. E meu pai ficou no Quinta Dó 10 dias internado. Ou seja, aí a gente vai dar um estalo na gente e a gente vê quão importante o nosso trabalho é, né? Se acontece algum erro ali no contrato, ou se a gente, que eu falei da cultura, né? Se você tenta dar algum jeitinho para implantar o cara naquele plano de saúde, o plano do cara cancela. A responsabilidade de vocês é muito grande. É muito cara. grande, Verdade. Muito grande. Muito grande. Eu recebo muitas ligações de pessoas querendo reduzir o meu plano, mas eu tenho medo de ter problema. Por quê? A minha mãe está no meu plano, eu pago 8 mil reais de plano. 8 mil reais. E a minha mãe tem uma idade de 78 anos. Se der algum problema ela sair, ela não consegue entrar mais. Com essa idade, nenhum plano aceita. Tô certo? Aceita. 78 anos, aceita? A gente tem algumas operadoras, não todas, mas algumas operadoras que aceitam essa idade, Então, a sim. informação que eu tinha era essa, que plano não aceita mais 78 anos. Então, eu não aceitei dar continuidade a nenhuma dessas pessoas que me ligaram com essa preocupação. Mas com essa nossa conversa aqui, com a possibilidade de reduzir, quem não quer reduzir o valor do seu plano? Exatamente. Eu quero, mas eu acho que para plano de saúde é questão de confiança, né? Confiança. E indicação e passar essa confiança. E aí você entende o que a gente tinha falado anteriormente do café? Que a gente consegue tirar essas dúvidas pessoalmente, que por telefone a gente não consegue? Vale a pena a gente ir até o cliente em Botafogo, na Zona Sul, na Barra, a gente roda tudo, né? Onde Interessante que ele falou a questão do medo da mudança. E a nossa consultoria, ela é específica por quê, né? Por que que a gente tem o nosso volume de venda é muito alto no empresarial? Porque, por exemplo, vou pegar o seu caso, tá? Você paga 8 mil de plano de saúde. Então, a gente lá não vende por vender. Por quê? Eu posso analisar o seu contrato agora, fazer uma auditoria do seu contrato. Quanto tempo você tem de plano? Eu tenho no mínimo uns 4, 5 anos. 4, 5 anos. Então você já sofreu no mínimo 5 reajustes do plano, fora a idade. Principalmente teve depois da pandemia, que na pandemia eles não reajustaram. Depois veio um reajuste de 3 anos de uma vez só. Foi uma pancada. Eu até sei a operadora que foi, mas eu não vou falar aqui. Que Começa com B. Eu posso chegar para você, Décio, e falar assim, analisando, fazendo toda a auditoria no seu contrato, e falar assim, ó, dá pra gente reduzir para X. Vamos supor, para 6 mil, o mesmo plano que você tem, mesma categoria. É interessante, né? Muito bom. Excelente. Então, assim, mas tem cliente que chega até a gente e ele quer mudar o plano. E todo vendedor quer vender. Só que a nossa venda é consultiva. Então, tem vários clientes que a gente atende e fala assim, permanece no plano. Não muda, não. Não sai desse plano. E se outro corretor falar para mudar, não acredita. Você tem isso, a fulana de tal tem isso. Você vai mudar, não vai dar certo. Então, a gente, teoricamente, o vendedor fala assim, perdi a venda. Não. A gente... recentemente aconteceu um caso do rapaz que pagava, se eu não me engano, era 9 mil reais no plano. Ele queria... A gente fez outra cotação que é para 6 mil e pouco. Uma redução de custo interessante. Só que tinha muita gente no plano que estava com uma pré-existência de saúde. Então, se o plano novo faz, vai entrar com carência nessa pré-existência. Então, a gente analisa, eu tenho uma doença grave. Não sai. Não sai desse plano. Então, o vendedor, tem vendedores que vai sair vendendo. E a nossa venda é consultiva. Então, se eu falo para ele, não muda o plano, ele vai falar assim, pô, esse cara aí é diferente.
É. Ele não tá tentando me empurrar a venda. E vai vir indicações dele, que eu não fechei o plano dele. Mas eu dei uma informação precisa. É o jogo do longo prazo, né? É isso aí. É o longo prazo. E isso tem um diferencial enorme para as empresas hoje, né? Sim, Acredito sim. que é isso que vocês estão buscando. Eu também trabalho com serviço e sei que, cara, é difícil encontrar empresas que fazem essa venda consultiva, igual você falou. Uma venda consultiva honesta. O também. vendedor que fala pra você não comprar, né? É difícil você É achar aí difícil. fora, né? A gente já fez isso com várias É E verdade. etapas. até a gente faz Vários. frequentemente. Muita doença e o corretor que ele foca no valor do contrato, ele não fala que pro cara que a pessoa que tem uma pré-existência só vai fazer um procedimento depois de 2 anos, que a carência é 24 meses. Aí imagina uma pessoa com uma debilidade na saúde fica 2 anos sem poder fazer algo relacionado àquilo, né? É difícil. Então é muito complicado. Renato e Rodrigo, na visão de vocês, o que é sucesso? Quem vai primeiro? Olha, eu posso entrar em vários assuntos aqui em questão de falar de sucesso. Porque hoje muita coisa é atrelada a sucesso a recurso financeiro. Então, assim, tem um sucesso que é do recurso financeiro? Tem sim. Só que eu acredito que antes desse sucesso financeiro tem muita base por trás disso. Então, assim, eu tenho um sucesso se eu tenho a minha casa bem, a minha esposa bem, a minha filha bem. Então tem muita coisa, tem várias coisas para chegar até esse sucesso. O sucesso financeiro é importante, é muito importante. Só que não adianta você ter o sucesso financeiro se a tua casa não tá legal. Eu particularmente prezo muito por isso. Então, o sucesso em si dessa visibilidade, eu acredito muito que é nessa base. Se eu tenho a minha base familiar sólida, eu já tenho sucesso. O recurso, ele só vai vir consequência dessa casa forte que eu tenho em casa. Então eu saio para trabalhar, eu sei que a minha esposa tá ali, ela acredita no que eu falo, ela abraça a visão, então isso é sucesso também. Então você tá com a saúde boa, isso é sucesso também. Então assim, tem muita coisa por trás, porque hoje se fala muito no sucesso financeiro só. Só que se você tem sucesso financeiro e outras coisas não vão bem, para mim não é sucesso. Então, para ser essa palavra sucesso, eu englobo isso tudo, inclusive o financeiro. Muito bem. Renato. Eu assino embaixo. É a família. Sucesso é você ter a família bem, saúde. E quando você fala de recursos, é recursos não somente para você, mas para vida de outras pessoas também, né? Que a gente olha o mundo aí fora, o que tem de pessoas precisando, né? Então, assim, eu acredito que o recurso que vai vir até a gente é pra gente ajudar outras pessoas também, entendeu? Porque se eu penso no sucesso como um benefício próprio, quão miserável eu sou, né? De pensar só em mim. Então, o sucesso pra mim é isso também. É a família tá bem, tá com saúde, você ter uma pessoa ao teu lado, né? Que assina embaixo o que você fala. Isso aí pra mim é primordial, né? E a gente conversa muito sobre isso, porque muitas das vezes você vai perguntar uma coisa pra ele e ele vai falar, eu assino embaixo e vice-versa, que como a gente tá muito tempo A junto, visão é mesmo. a visão é a mesma, entendeu? Dá pra perceber essa sintonia de vocês. Isso é bem bacana, né? Atualmente, assim, todo o empresário, ele é sonhador, né? Por isso que ele abriu uma empresa para proporcionar para sua família, como vocês falaram, coisas boas e compartilha com todos nós os sonhos de vocês e ambições, o que vocês pensam, como você já começou a falar em relação à filial, compartilha sonhos e projetos aí com todos nós. Bacana. Então, assim, falar do projeto da empresa, né? Hoje nós temos a base, que é em Campo Grande. Então, nós temos... A nossa ambição é chegar a nível nacional, né? Apesar da gente já conseguir vender daqui para um cliente de São Paulo e tal, mas a gente quer ter uma base nesses estados, nesses locais. Então, mas primeiro a gente precisa pensar dentro de casa. Então, assim, tem muita coisa sendo estruturada para a próxima unidade.
Então, assim, vou dar um spoiler aqui, né? A gente está estudando a possibilidade de uma nova unidade na Barra. Então, assim, a gente tá falando do recurso, né? Então, todo o recurso que entra, você falou da pizzaria, a gente bota tudo de novo para a gente poder ir avançando. Então, assim, a gente pensa em ter mais ou menos mais três unidades aqui no Rio, em pontos chaves, entendeu? Essa é a nossa visão de médio prazo, entendeu? Entendi, bacana. E vocês falaram sobre expansão, né? Falaram sobre o crescimento do negócio e começaram comentando que, né, no off aqui, que qualquer pessoa tem a capacidade de conseguir vender, né? O plano de saúde, né? A área de seguro. Para empreender, é para qualquer um? Olha, não. Por quê? Explica pra gente aí. Não pelo mercado, mas pelo pensamento, né? Pela cultura das pessoas. Porque se eu chegar para você e falar que uma pessoa X ou Y não pode, não é isso. É pela coragem. O que a gente abordou muito aqui anteriormente. Falta coragem, Falta né? Nas coragem. pessoas, né? Falta. Exatamente. Entendeu? Então, o ponto que eu tenho a dizer é só esse, coragem. Entendeu? Eu acredito que é muito a questão do sonho. E a gente que é empreendedor, né? Às vezes a gente quer colocar as coisas na cabeça das pessoas. Por que tu não pensa assim? Mas o que eu era uma pessoa assim também. Só que o que eu identifiquei é que cada um tem um sonho. Então, de repente, para uma pessoa, o sonho dela é comprar a casa própria dela, ter o carro dela, ser funcionária pública, tá tudo certo. É o sonho dela. Verdade. Eu não tenho como implantar algo que eu acredito nessa pessoa. Então, a questão de você ter um sonho desse pontapé inicial, que é o medo de, será que dá certo? Essa é a frase. Mas assim, acredito que tem algumas pessoas que tá nos assistindo agora e tá falando assim, mas pô, ele tá falando que eu não tenho coragem. Coragem eu tenho, mas eu não tenho dinheiro suficiente. E qual é a palavra que vocês dariam para essa pessoa que pensa que ela tem coragem, mas não tem dinheiro suficiente para empreender? Então, hoje a gente falando de serviço, grande parte dos serviços é diferente de produto, então ele não te demanda fluxo de caixa. Uhum. Então, eu costumo dizer que o serviço, no nosso caso, a gente empreende com o CNPJ de terceiro, que são as seguradoras. Então, não exige da pessoa um recurso para ela começar. Ela só querer buscar conhecimento, buscar material de apoio, buscar portas, né, para ela começar a se desenvolver e prospectar, entendeu? E isso é o trabalho hoje da corretagem como um todo, entendeu? Porque o produto está disponível. Não precisa, por exemplo, para você... Vamos falar da sua pizzaria. Você precisa de espaço físico, que é o aluguel. Você precisa de insumo, divulgação, enfim. Todo um corpo, né? Sim. De um produto para você poder revender aquele produto. Você precisa de fluxo de caixa. Agora, o serviço, ele não te demanda fluxo de caixa, entendeu? Por isso que a gente aborda muito a coragem, né? Que as pessoas não têm de iniciar um projeto que não demanda do recurso financeiro dela para iniciar, entende? Estamos chegando no final do nosso episódio. Antes eu como empresário aqui, gostaria de fazer um desafio para vocês, né? Como muitos empresários aí nos assistindo, que têm as suas empresas e alguns podem ter intenção de fazer o plano para os seus colaboradores e vocês aí decidem, um de vocês dois, vender esse serviço de fazer um plano para todos os colaboradores aqui da Pizzaria dos Brinquedos ou de outras empresas que estão nos assistindo. Vamos lá. É um desafio, vai lá. Bacana. Ele vai fazer uma venda e eu vou fazer uma. Muito interessante. Hoje nós analisamos, você tem o seu quadro de funcionário lá. Então, provavelmente você deve ter muitos talentos lá dentro. Sim, com certeza. Muitos talentos dentro de uma empresa. Para a Pizzaria dos Brinquedos chegar onde chegou, não foi eu sozinho. Tem muitos talentos lá. Muitos talentos. Então, hoje, como é que você faz uma retenção de talentos? Hoje, muito mais do que analisamos, muito mais do que um aumento de salário, é o cliente saber que ele tem o funcionário saber que ele tem benefícios para ele e para a família. Então, assim,
Eu posso, mas Rodrigo, eu não tenho fluxo de caixa para contratar o plano de saúde para todo mundo. Poxa, bacana. São várias formas de você contratar o plano de saúde. Você pode pagar 50%, negociar com um colaborador, ele pagar 50%. Você pode pagar 30%, ele pagar 70%. Ou você pode só ceder o CNPJ para o seu colaborador e todo mundo faz a contratação do plano de saúde pela empresa. E você só desconta na folha de Porque pagamento. só em fazer pela empresa já tem um preço diferenciado. Já tem um preço, em torno de 30% de redução de custo. Então, o seu colaborador, alguns deles podem estar pagando um plano pessoa física por fora, um exemplo, R$ 1.500. Mas se você ceder o CNPJ para ele, o mesmo plano, ele vai pagar R$ 900. É interessante para você reter um talento dentro da sua casa, porque o seu concorrente, ele pode estar pagando menos de salário do que você, só que lá ele dá um benefício para ele, que é o plano de saúde. E se estende à família. Então, assim, não é o salário, e sim o que você faz para reter esse talento. Então, os benefícios. O plano de saúde é o principal. E se você não tiver nenhum corretor, eu estou aqui, tá? Para poder fazer essa contratação do plano de saúde da empresa de você, Muito tá? bom, que isso. Muito bom. E isso é um dado, né? O plano de saúde, ele só perde para casa própria quando se fala de sonho do brasileiro. Se tornou um sonho o brasileiro possuir plano de saúde. Entendeu? E o que o Rodrigo, pegando até um gatilho que ele falou aqui acerca do retenção de talentos, hoje, você pega uma empresa que paga 3.500 de salário sem benefício e uma empresa que paga 3.000 de salário com benefício, as pessoas estão procurando a empresa que paga benefício. Ou seja, você pega uma empresa que paga 3.000 de salário, ela paga R$350 de plano de saúde e R$150 de ticket de alimentação, no final vai dar os mesmos 3.500. Uhum. E o cara vai preferir trabalhar na empresa que paga R$3.000 de salário. E muitas das vezes, quando você aumenta o salário, você aumenta todos os impostos e todos os encargos. Exatamente, entendeu? Então, essa é uma estratégia para você dar um benefício pro colaborador com um custo menor, né? Quando a gente fala de tributos e, enfim, todas essas coisas que a gente sabe, né? Você retém o cara ali, porque eu conheço muitas pessoas que dizem que estão na empresa não pelo salário, mas pelo benefício da esposa. Já escutei muito. E interessante você falar, vender para sua empresa. Eu quero falar para os contadores. Nós temos um trabalho com contador, porque você tem uma mina de dinheiro dentro da sua empresa e você ainda não sabe. Então, nós temos parcerias com contadores que eles aumentaram o faturamento dele em até 40%. Só usando a base de clientes que eles têm. A empresa está aí na sua mão, tá? Você sabe tudo dela. Quanto que ela paga de plano de saúde. Então, quanto que ela paga? Você fazendo uma parceria com a gente vai fazer uma auditoria no contrato dela e a gente vai reduzir esse custo. E sabe com quem ela vai fechar? Com a sua empresa. Com a sua empresa. Então, qualquer contador que estiver vendo esse vídeo, pode chamar a gente na nossa página que um especialista vai poder fazer essa parceria contigo. Palavra final. Estamos chegando no final. Foi muito bom aqui receber vocês. Mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite. Começar pelo Renato. Renato, qual o conselho você daria para empreendedores que estão iniciando? Esse é o objetivo do Renato. Esse é o objetivo do canal, né? Incentivar o empreendedorismo. E tenho certeza que tem pessoas que estão iniciando. E muitas pessoas, nesse início, pensam em desistir. Que foi o meu caso. Exato. Que bom que eu não desisti. Exato. Né? Graças a Deus. Mas muitos pensam. E deixar a sua palavra final, Renato. Vou falar ali olhando direto para a câmera, que aí facilita a nossa comunicação. Um conselho para quem está iniciando. Não dê ouvidos para os de perto. Porque os de longe não têm impacto sobre a sua vida, mas é os de perto que vai tentar te desanimar, falar com o que você faz não funciona, falar com o que você faz não vai dar certo, mas só o tempo vai mostrar, de fato, se aquilo que você faz funciona ou não. Porque se a gente dá ouvidos, né, a quem está de fora e não vive o teu sonho, com certeza você vai parar no meio do caminho. Então, o conselho que eu tenho para dar para você é: persevere, continue, não pare,
que no momento certo a coisa vai acontecer. A virada de chave que a gente costuma dizer, né? Até a chave virar, demora, mas é possível. Rodrigo, sua palavra final. Então, você que está iniciando, empreendendo, se relacione com pessoas que estão na mesma visão que você. Porque quem empreende realmente tem poucos amigos. E cada vez o tempo que você vai empreendendo, cada vez mais esse grupo vai diminuindo. Porque você já não conversa a mesma coisa que essas pessoas. E tá tudo bem. Cada um vai seguir a sua vida. O meu conselho é: se relacione com pessoas que estão empreendendo também. No seu bairro, eu não vou falar aqui para você procurar as 5 pessoas melhores do que você. Isso aí, eu não vou falar isso para você. Vou falar: procura as pessoas que empreendem na sua família, seus amigos, no seu bairro, que cada um vai motivar o outro e ninguém vai deixar a peteca cair. Na Associação Empresarial de Campo Grande também. É verdade, exatamente. É Muito bem. uma ótima oportunidade para você conhecer pessoas que estão com o mesmo objetivo que você, que é crescer e desenvolver o seu negócio. E lá você tem diversos encontros, parcerias, momentos e oportunidades de capacitação para você impulsionar e alavancar o seu negócio. Então é uma ótima dica aí para quem quer, É verdade. quem Com quer certeza, buscar perfeito. impulsionar o negócio. Mas eu quero te ouvir a sua A palavra palavra final, dando conselho para empreendedores que estão iniciando aí, para que eles não venham desistir. Como muitos pensam em desistir, outros não só pensam, outros Sim. desistem mesmo. Sim. Então eu vou dar aqui uma dica que o Renato falou, que para mim foi muito importante para o meu negócio eu pegar essa virada de chave, que é o estoque da empresa de serviço, né? O estoque que ela possui está no capital intelectual que ela tem. Então, na sua capacitação e no seu desenvolvimento pessoal, principalmente como empresário, se você for da área de serviço. Então, busque se capacitar. E principalmente, esse que é o ponto aqui da dica. Eu, durante muito tempo, tentei empreender na área de produto, né? Sempre todo mundo elogiava meu serviço, a forma como eu atendia, como eu tratava as pessoas. Mas o produto não era o principal valor que estava agregado ali na hora de eu entregar aquele produto que eu estava vendendo. Era sempre o atendimento. Então, de repente, se para você está vendo aí que não está funcionando o produto, por que de repente não pensar em um serviço? Pensar em algo que de repente você possa agregar junto com o seu atendimento, que já é excelente, que já é elogiado. Então, de repente, esse pode ser um momento de ponto de virada de chave. Então, pensa nisso, reflete para ver se isso é para você. Perfeito. Perfeito. Muito bem. Estamos no final. Obrigado por esse momento aqui. Que A vivemos aqui. gente agradece a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi de grande valia, né? Aprender também, né? Esse insight final aí vou levar para minha vida. Perfeito. E você está falando, e deixar aqui bem claro: os associados, eles têm um desconto Opa, isso é bom, hein? imperdível no plano de saúde. Nós temos algo preparado já para vocês, que ninguém faz isso no mercado. Ninguém faz isso. Então, a nossa empresa, já reservamos um capital só para você. Quer saber, né? Chama a gente que você vai identificar mais ou menos a oportunidade para fazer seu plano, para mudar o seu plano. Então, assim, nós vamos fazer uma auditoria no seu contrato. O nosso @, né, Veracity Seguros. Acompanha a gente lá, tá bom? Que tem novidades aí. Muito bacana. Tivemos coragem aqui de iniciar um negócio. Bruno no seu negócio, eu na pizzaria, vocês na seguradora. E nosso conselho para você, meu conselho agora, minha palavra final, é que você venha ter coragem, né? Pode fazer uma diferença enorme a sua iniciativa, a sua coragem no futuro da sua família. E o nome do canal, Você Também Pode, né? Se nós aqui podemos, você também pode. E eu escolhi esse nome pelo meu histórico, né? Eu estudei bem pouco. Algumas pessoas no meu lugar teriam vergonha de falar, mas eu não tenho vergonha e acho que isso serve até para motivar outras pessoas. Eu estudei até a 5ª série. Até a 5ª série. E se eu, com a 5ª série, posso ter uma empresa hoje com 50 colaboradores, se eu posso, você que está nos assistindo, você também pode. É ter coragem, força de vontade, querer vencer, que tudo é possível. Mais uma vez, obrigado. Muito obrigado. Valeu. Obrigado por Obrigado, ter viu? aceitado o nosso Obrigado, convite. Renato. Obrigado, Rodrigo.